Boa noite, sejam bem-vindos ao 40º Colóquio Virtual do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Como eu estava dizendo aqui, não virtual apenas, porque dessa vez a gente está experimentando o formato híbrido, para a gente retornar aqui para o presencial, que é sempre muito bom. Estamos recebendo aqui as pessoas na sala, já tem aqui o nosso convidado, está aqui do lado, o professor Gilson Forbes, aqui está o professor Valdomiro Vergueiro, Roberto Elísio, dê um alô aqui para a câmera. Aqui, ó. Olá, alô. Boa noite. Temos já nosso público seleto aqui chegando. Temos mais pessoas que estão a caminho. E temos um tema muito importante hoje, que é sobre o impacto da inteligência artificial na produção da cultura pop. A gente está tendo aí não sei, o professor Gilson eu sei que eu tenho a lembrança de quando eu estava na graduação, ele ter participado de um debate muito quente do Estadão sobre os blogs, quando os blogs eram vistos como grandes ameaças ao jornalismo, a tudo, e o professor Gilson era uma voz quase isolada, né, Gilson? Uma coisa, o pessoal ali, todos, eu acho que o Pedro Dória estava junto, né? Estava todo mundo ali, Caio Túlio também, estavam todos lá, e eu lembro que ali o blog era visto como uma grande novidade, uma ameaça a tudo que estava chegando lá, e a gente tem visto nos últimos anos outras ameaças chegando, veio o NFT, veio o metaverso, e sempre tem uma ameaça de que isso vai dar um grande impacto na indústria, né, na produção. Esses dias a gente teve o presidente, que já foi presidente da DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, falando que daqui 2 anos 90% das animações vão ser feitas em inteligência artificial. Tivemos aqui no Brasil projeto de lei feito com a ajuda de inteligência artificial. E tivemos, até o professor Valdomiro colocou no convite, o caso do prêmio Jabuti, o caso lá do quadrinho que foi feito, né, a ilustração com a ajuda também da inteligência artificial. Então, acho que aqui vai ser um bom exercício de reflexão, trazer o professor Gilson para essa discussão. Espero que vocês aproveitem bem. Vocês, depois, se tiver alguma questão, façam aqui, a gente tem a possibilidade de ouvi-los na sala, aqui com o sistema de áudio. E só peço para vocês agora um instante aqui, que a gente vai fazer uma troca de microfone, para o professor Gilson falar aqui com mais qualidade de áudio, e a gente já começa em seguida, ok? Muito obrigado. Então, como é que a gente vai fazer numa escola como a nossa, numa universidade como a nossa, que é isso? Eu não estou inventando nada. Quem está aqui há muito tempo sabe que daí para pior. Como é que nós vamos entrar numa transformação digital que é incessante, é rápida, e agora já tem essa inteligência artificial, que é um negócio, a velocidade de difusão é um negócio absurdo. Absurdo. E já acumulando com outras várias mudanças em todas as camadas, desde a infraestrutura até o marco regulatório. Cadê a escola para tratar desses assuntos? Não existe essa escola na USP. Não é a ECA, isso eu posso garantir para vocês. Não é a ECA. Só que nós estamos lidando com isso. Se for pegar, voltando à questão da inteligência artificial, como funciona a inteligência artificial? Hardware. Alguém sabe como é o hardware? Não, inteligência artificial são 2 palavras abstratas, inteligência e artificial. Mas tem uma máquina para fazer isso. Vocês sabem como é que é essa máquina? Então, que máquina é essa? Alguém sabe? Então, vamos lá. Vamos começar no material, para chegar depois no imaterial. Então, eu vou compartilhar aqui a tela.
Então, vamos dar uma navegada aqui. Estou observando aqui se está entrando. Beleza, está chegando. Beleza. Então, vou colocar aqui. Artificial Intelligence, NVIDIA. Alguém aqui já ouviu falar da NVIDIA? NVIDIA AI, Advanced AI Platform for Enterprise. É o primeiro que aparece. Aí a primeira pergunta. A NVIDIA é inteligência artificial? Oi? Oi? Não te ouvi. Que faz as placas de vídeo, né? Processador, né? Placas de vídeo, ou seja, o computador, ele tem o quê? O CPA, ou aqui o CPU, o PC, não é CPA, que é a Central Processing, desculpa, CPU, Central Processing Unit. É ali onde está o chipão que faz o computador calcular tudo aquilo. Quando surgiram os games, os caras sacaram que para aumentar mais rapidamente a visibilidade, a resolução, o tempo de resolução dos cálculos para gerar uma imagem na tela, era melhor não fazer isso na CPU, mas na CGU, que é a Central Graphics Unit. Eles separaram o processamento geral de dados da máquina dos dados de imagem. Para o quê? Para acelerar a imagem quando você soltar um tirinho, aquilo rapidamente aparecer e pegar o monstro, você não tem que apertar, ficar esperando. Antigamente você ficava esperando a bolinha chegar e tal. Então, um acelerador gráfico. A indústria de games levou à criação dessas placas até que a galera começou a descobrir que essa velocidade de processamento alta, se você juntar várias Graphic Processing Units, né, GPUs, vai compondo a aceleração com que aquilo vai processando dados numa velocidade muitas vezes maior do processador normal do computador. Eles começaram a juntar. Quando eu falo juntar, você pegar aqui Microsoft, NVIDIA, hardware, Microsoft Learning, Azure, N-Series, NVIDIA GPU Driver Setup for Windows. Apenas a Microsoft se associou com a NVIDIA, que é fazer as placas gráficas. Só que aí eles instalam para fazer o processamento, isso que ele está chamando de inteligência artificial, não 5 placas gráficas, ou 50 ou 500, 10, 20 mil placas gráficas, um espaço gigantesco, processando zitrilhões de dados, por exemplo, de comparação de imagens, para ir, ou pegar tudo que foi escrito sobre o Shakespeare, que está na internet, pega tudo, coloca numa máquina que processa isso muito rapidamente, ou imagens ou texto. Só que para fazer isso, realmente a escala da instalação é gigantesca. Vinte anos atrás,
aconteceu o quê? Um acordo entre a NVIDIA e a Microsoft. Para quê? Para parar uma guerra de preços no mercado de chips. Estão percebendo? 20 anos atrás, houve um conluio empresarial, apenas a Microsoft, com a principal empresa de processamento de cartões de processamento gráfico. Ó, vamos pegar o mercado para a gente, deixa ficar fazendo disputa de preço, e a gente cria um negócio que o mundo inteiro vai ter que usar. Está aqui a notícia do New York Times, 7 de fevereiro de 2003. Nós estamos no final de 2023. 20 anos atrás, ninguém nem se falava em inteligência artificial, era um negócio do Departamento de Estatística da Universidade de Wisconsin. Ninguém acreditava em inteligência artificial. Aí acontece o quê? Microsoft, Big Tech, com a NVIDIA, Big Tech da indústria de games, que é a indústria que cresceu a ponto de hoje faturar mais que cinema e música juntos, gigantes empresariais. Tem a notícia aqui. The NVIDIA Corporation, a graphics microchip maker, has settled the dispute with Microsoft over graphics, audio, and network chips for the Xbox video game system. Então, é uma indústria toda conectada dentro de um paradigma e um modelo de dominação mundial. Dominação do quê? Das inteligências. Então, o primeiro ponto que eu coloco é a inteligência artificial é um processo econômico em grande escala global. Não é simplesmente uma tecnologia da inteligência. Um modelo de negócios associado às maiores empresas que controlam, junto com outras 3 ou 4 americanas que controlam a internet mundial. Então, isso é uma coisa que falta. Então, também eu acho que é a questão econômica. Reportagem espetacular também aqui na New York. Ei. Peraí, que deu pau. Você fala que o Chico, ele já... Será que foi pau? Ah, agora sim. 27 de novembro de 2023, há menos de um mês atrás, saiu essa fantástica reportagem na revista The New Yorker. How Jensen Huang NVIDIA is powering the AI revolution. Melhorou. How Jensen Huang's NVIDIA is powering the AI revolution. Ele é o chefão, CEO, apostando tudo num novo tipo de chip. Agora a NVIDIA é uma das maiores empresas do mundo. O que ela vai fazer na sequência? There's a war going on out there in AI, and NVIDIA is the only arms dealer, a Wall Street analyst said. Tem um analista de Wall Street está dizendo, tem uma guerra, a guerra da inteligência artificial, só tem um negociante de armas, a NVIDIA. Isso se chama monopólio. A capacidade que a Microsoft tem instalada em processamento paralelo em placas NVIDIA é da ordem de mais de 10 mil vezes o que a USP tem para fazer inteligência artificial. É impossível você comparar o que tem aqui no nosso processamento. 2 ou 3, 4.
Você vê a imagem da Microsoft? Microsoft vou mostrar para vocês a infraestrutura da Microsoft. Como é que faz? Porque eu estou querendo começar pelo material. Como é que faz? Aí vocês veem. Inside the infrastructure that Microsoft builds to run AI. Olha o tamanho da brincadeira. Isso é poder econômico. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares para você poder, primeiro, montar uma geringonça dessa, e segundo, alimentar isso do quê? De energia. Da onde vem essa energia? Qual é o impacto ambiental disso? Esses milhares e milhares e milhares de placas, é feito do quê? De plástico, de metal, de titânio, de ouro, de óbvio, de cobre. Da onde está sendo tirado isso? Terras raras, plásticos. Cada um desses vem numa caixinha, que é vendido por aí. E as empresas estão fazendo o que? Cada uma montando o que tem, como pode, o seu centro, ou vai lá e aluga nessa infraestrutura da Microsoft. Like the rest of the world, we have been watching Microsoft's increasing use of foundation models as it transforms its services and software. It's hard to say for sure, but with hundreds of thousands of GPUs, hundreds of thousands, centenas de milhares de cartões GPUs deployed across dozens of regions, dezenas de regiões, está tudo espalhado. Microsoft has probably amassed the largest pool of AI training infrastructure on the planet. Não dá para competir com isso aqui. Centenas de... Hoje eu tenho uma caixa ali com umas 10, sei lá. Centenas de milhares. Esse é o poder com o qual nós estamos lidando. Não é a questão do robô. O robô vai acabar com a inteligência. Claro que também tem isso. Só que não é só isso. Tem um lado econômico, da realidade material, energética, ambiental, e de poder político, econômico e tecnológico, por trás da inteligência artificial. Entender como é que é esse negócio? Como é que eu chego lá, falo, olha, escreve um poema no estilo Shakespeare, ele vai lá e faz. Uau, que genial, vamos usar isso como trabalho de fim de curso. Legal. Como é que isso é possível? Isso aqui é provavelmente a maior infraestrutura, o maior pool de capacidade de processamento do planeta. E você não tem inteligência. Tem uma rapidez muito grande de comparar as coisas. E então você falou, quero um poema no estilo Shakespeare. Ele vai vasculhar trilhões, seria isso levaria séculos para um ser humano procurando. Mas com centenas de milhares de placas simultaneamente, ele acha. Mas não é que tem uma inteligência, só compara. Só que eu compara numa escala quatrizilhardária. Gastando uma puta energia. E o quê? Impactando emprego, impactando renda, impactando cultura, impactando a sociedade. Do mundo inteiro. Oi? Fala mais alto que não consigo. Oi? Isso também tem isso ambiental, né? Isso que eu ia dizer. Energia vem da onde? O calor que essas placas O calor, as radiações. Porque é a mesma estrutura montando data center com placa de vídeo. A mesma alternativos e tudo isso fica coberto em óleo para estar graus na temperatura normal.
Então, parece pouco, uma operação de 1 ou 2 graus. Mas pega isso no ecossistema inteiro. E alterando totalmente da porque é um processo como é que você sem esqueci o termo que eles usam, mas é basicamente usar a água do mar nas regiões frias para resfriar, porque eles não têm gasto com resfriamento dessas placas. Então, mantém os data-centers cancelados em uma área coberta com óleo abaixo do local que é oceano gelado em cima. Ele consegue manter a temperatura. E daí para frente, sabe, daqui a pouco estão botando espaço. Bem, esse é um tema, uma abertura, só para colocar em perspectiva que a tecnologia não é apenas um pedaço de conhecimento, é um projeto econômico e político. Acho que eu estou aqui compartilhando. NVIDIA de Inteligência Artificial na USP. Então, nós temos aqui Centro de Inteligência Artificial completa 2 anos. Está na USP. Então, na minha opinião, Center for Artificial Intelligence. 2 anos. Mais de 100 bolsas de estudo concedidas e 5,4 milhões investidos em desenvolvimento científico, tecnológico e soluções que poderão melhorar a vida da população. Esses são alguns dos números do Centro de Inteligência Artificial da USP, que completou 2 anos de atividades nesse mês de outubro. Comemoração a data, tem uma cerimônia, barará, bolsa pra caramba. Aqui no Inova USP, diretor Fábio Cosma, verbas da FAPESP. Aqui tem muita coisa acontecendo e a pergunta é como que vocês propuseram para essa noite, como que isso impacta a cultura popular e, no nosso caso, que somos pesquisadores do assunto, a nossa pesquisa. Como é que eu vou usar a inteligência artificial no meu curso de games, ou de quadrinhos, ou de roteiro? Como é que é? O roteiro, como é que ficou? Hollywood parou quantos meses? Não sabem que uma das questões era colocar limites à substituição do roteirista por uma inteligência artificial. Então, a gente faz um roteiro estilo assim, 40% Fellini, 30% Ingmar Bergman, 10% Mazzaropi, e ele truma. Sai um negócio lá. E aí, quem criou? Como foi criado? Aí chama o cara, chama o roteirista para ele fazer a revisão. O cara não vai ter ideia nenhuma. Um revisor, nem precisa. Bota num Grammarly, já faz a revisão automática, dá um roteirismo. Para onde eu vou? Bem, isso um pouco para situar, mas aí o que eu fiz? Também para me divertir. Já ouviram falar do Plugger? Não. Plugger. Vou entrar aqui no Plugger. O Plugger é um gerador de inteligência artificial para histórias em quadrinhos e cartoons. Plugger. Aí eu coloquei ali, perguntei para ele. A professor comes into the room and lectures on artificial intelligence in the world of comics. Falei, vou pedir ajuda dele para preparar minha apresentação. Já que ele é uma inteligência artificial especializada em quadrinhos, cultura pop e tal, vou pedir ajuda aos especialistas, né? Como é que eu vou falar de inteligência artificial sem usar? Vou usar. Aí botei isso, we are ready, the model I use is Comic Book Panel Generator.
And the prompt I use is a professor enters the room and begins a lecture on artificial intelligence in the world of coding. Ele me deu essa imagem, porque o meu avatar é um professor, isso é um professor especializado. O meu avatar, eu poderia fazer talvez um graphic art de hoje, e esse aí seria o meu avatar do ícone. Mas isso foi bom, e aí, né? Vamos para a próxima. Eu falei, do you really think I know the real meaning of an artificial intelligence universe? Deu uma provocada. Você acha que eu entendo alguma coisa desse assunto? Falei que vazão. Ele fala, as an artificial intelligence, isso é ele respondendo, ela, não sei. My abilities are based on algorithms and data, not on personal thought or understanding. I can provide information, answer questions, and perform tasks related to AI, but I don't have beliefs or consciousness. O cara me jogou aqui uma resposta filosófica. O software não tem nem crenças, nem consciência. Ele é aquilo que ele foi programado para ser. Me pergunta dentro disso, eu respondo. Se for fora disso, eu não sei dizer. Se é muito subjetivo, se envolve consciência, ele fala, não dá, ou crenças. If you have questions about the role of artificial intelligence in various contexts, such as the universe of comics, or any other subject, I can certainly provide information or create content based on these topics. Olha, não vem me provocar, dizendo que você não sabe, eu não vou te dar nada subjetivo. Eu falei, go on. Vai em frente. Ele falou, we are ready. Aí ele mudou, sem eu falar nada. Eu falei, go on. Ele mudou meu avatar para uma moça. Que achou desaforado e desaforado essa mulher. Ele falou de novo, we are ready. The model I use is comic book panel generator, and the prompt I use is a professor enters the room and begins a lecture. Pô, isso aqui, que inteligência é essa? Cara, deu tilt no sistema. Uma coisa tão indecisa. Eu falei, go on, ele simplesmente voltou porque eu tinha falado e botou uma foto. Até mais interessante que a do professor, porque aqui aparece um robô aqui atrás, computador, né? E um fundo, né? Um fundo, já ficou uma coisa mais interessante. Aí eu falei, calculating the static value of images as opposed to their commercial interest. Eu vou jogar uma pergunta também, uma provocação. Quero comparar o valor estético das imagens em oposição ao interesse comercial delas. Aí ele deu uma aula. Understanding aesthetics value and commercial interest in images involves different criteria and purposes. Pô, já saiu a aula aqui. Ó. Valor estético relacionado às qualidades visuais, aspectos artísticos das imagens, que evocam respostas sensoriais ou emocionais. É uma medida subjetiva, em geral determinada pelos princípios do design, como equilíbrio, contraste, harmonia, proporção e unidade, assim como aspectos como originalidade, profundidade e storytelling. Pô, tá ótimo. Quer dizer, já me coloca a questão aqui que o storytelling está do lado do valor estético, em princípio, pelo menos está aqui junto os princípios do design. E interesse comercial? Em oposição, o interesse comercial tipicamente diz respeito a uma habilidade da imagem atrair atenção. É um negócio para parar para pensar. Eu acho que dá uma boa conversa. Então, o interesse comercial está ligado à capacidade de atrair atenção, comunicar uma mensagem, em última análise, motivar vendas ou conversão. Isso pode ser influenciado por clareza, branding, né, marketing, apelo à audiência que é alvo e efetividade em mostrar o valor de um produto ou uma mensagem de marketing. Ele ainda vem com ferramentas, ele fala estabelecer computacionalmente as qualidades estéticas das imagens pode incluir algoritmos treinados em bases de dados e
base de dados de imagens e princípios de design classificados de acordo com qualidades estéticas. Pode criar um teste, espalha aquilo na rede, vê como é que as pessoas reagem, faz uma pesquisa de mercado, ou uma pesquisa simplesmente amostral, não necessariamente de mercado, está querendo estabelecer um valor estético. Pô, levanta computacionalmente. Para medir o interesse comercial, ele fala, os modelos de machine learning podem prever engajamento do mercado potencial baseado em dados da performance anterior, tendências de consumo e efetividade visual. Quer dizer, ele está dando as ferramentas. Mas ele diz, no contexto das soluções de inteligência artificial, não temos ainda uma ferramenta específica dedicada a calcular o valor estético das imagens ou o seu interesse comercial. Estou honesto. Olha, tudo isso é pertinente, mas não tem realmente uma ferramenta. Por quê? São avaliações altamente subjetivas e a palavra que agora é a palavra terrível da política americana, context dependent. E teve a audiência pública no Congresso americano e as reitoras lá das universidades foram depois sobre Hamas, terrorismo, eles permitiram o elogio ao terror. E aí o pessoal perguntou, mas você acha que pode, dentro da universidade, definir morte de preto, morte de judeu e tal? It's context dependent. Quer dizer, dependendo do contexto. Então, isso é uma polêmica incrível. Eu achei engraçado, se aparecer essa história do context dependent. E realmente, isso é feio ou bonito? Depende. Se é para ilustrar a entrada de uma igreja, pode ser bonito. Agora, de repente, um cartoon aqui não tem nada a ver. Só em quadrinhos aqui tem. É outro contexto. Ali pode ser sério, ali pode ser uma piada. E aí entra as questões da própria censura, da autocensura, da censura. E, de novo, o terrorismo. Porque em Paris, os caras foram lá matar a redação por causa de uma charge Maomé. Então, realmente, context depende, é uma piada, uma charge. O pessoal religioso fundamentalista fala, não. Então, enfim, isso aqui é uma conversa nossa aqui, mas vocês veem que deu uma resposta, deu uma aulinha aqui, dá algumas questões interessantes, por exemplo, fazer image tagging. Muita gente diz, confira que você não é um robô. Mostra, né, que tem uma bola de futebol. Você vai lá e clica. Cada clique desse, a resposta vai para uma máquina que classifica todas as imagens de bola a partir da informação que um ser humano deu. Vai criando um repertório de bolas, um citrilhão de bolas. De repente, quero uma bola com a cara de um pepino. Ele vai lá e faz uma bola com a cara de um pepino. Emotion detection, detecção, né, da emoção. Analisar possíveis respostas emocionais que as imagens podem evocar. Você fala, desce rochas. Né? O que você está vendo aqui? Estou vendo um camelo. Não, estou vendo um monstro que vai... Então, você pode também fazer uma detecção de emoção. Isso me assusta. Isso eu acho engraçado. Faz isso com 30 milhões de consumidores. Softwares, olha, o mais provável de pessoas de 17 a 19 anos que moram em Santo Amaro é achar essa imagem engraçada. É mais um serviço, o Google Ads é mais um serviço para os marqueteiros criar uma referência entre a imagem, a emoção e a pesquisa de mercado. Ou seja, usar análise de ferramenta de análise de dados para correlacionar atributos da imagem com a performance, com o desempenho no mercado. Uma aula. Se você quiser mais detalhes sobre gerar imagens com metas específicas, estéticas e comerciais, você pode, por favor, dizer melhor, especificar o que você quer para eu te ajudar melhor? Que danado, né? Tá bom. Eu coloquei aqui, por exemplo, como nós estamos falando de história em quadrinhos, não que simplesmente é isso, mas vamos dizer, tem um universo importante de história em quadrinhos que é Children and Teens. Eu coloquei Targeting Children and Teens. O que ele vai dizer? Ele vai Targeting Children and Teens, quer dizer, focalizar essas imagens, essa criação de imagens para crianças e adolescentes
com um conteúdo visual. Então, ele já está se movimentando no universo da produção de imagens para o entretenimento popular, as ferramentas que ele acha estratégicas para poder montar esse projeto visual. E aí fala, não, vamos tomar específico de crianças e adolescentes. Ele traz, em primeiro lugar, para botar como alvo crianças e adolescentes com conteúdo visual, é uma abordagem particular. Tem que considerar os interesses delas, seu estágio de desenvolvimento e o que é apropriado à sua idade. É um curso aqui já de inteligência artificial sendo usado para criar produtos no universo comics, no universo popular, né, de consumo popular de imagens. E ele está dizendo, olha, o interesse das crianças, seu estágio de desenvolvimento, o que é apropriado à idade. Ele fala, como é que a inteligência artificial pode ajudar a criar e analisar esse conteúdo? Ele vai aprofundar essa questão de como analisar para crianças. Conteúdo da imagem, cores contrastantes, brilhantes, simples, mas personagens simples, mas expressivos. E cenas envolventes, em geral, atraem as crianças. Então, em algum lugar da internet, juntou 500 estudos de marketing na área infantil e sintetizou nisso aí. Para os adolescentes, é diferente. A criança é uma coisa, a adolescente é outra. Para os adolescentes, aí tem que ser mais as imagens, conteúdo mais sofisticado e ligado a tendências de comportamento. Trend focus é mais relevante. Então, para a criança, tem que ser uma coisa bonitinha, fofinha, simples, tipo um Pac-Man, uma coisa que você, pá, na hora você empatiza com aquilo, é uma fofura aquilo ali. Aliás, não sei se vocês assistiram Sackler, Painkiller, um filme que está na Netflix, é a história da distribuição de heroína sob a forma de pílulas, como analgésico, que matou centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos. Parte da campanha, que aparece muito no filme, é uma pílula que tem uma cobertura, como se fosse uma pílula qualquer, lá dentro tem heroína. Basicamente é isso. Isso foi vendido milhões e milhões. Esse filme mostra toda a estratégia de marketing. E um aspecto do marketing é que eles criam uma almofadazinha fofinha, como se fosse um Pac-Man, como se fosse um MM, é a pílula do remédio, Oxycontin. E é uma pílula assim, bonitinha, com perninha e bracinho. Todo mundo fica, sabe, ai que fofo! Só que assim, é heroína, basicamente. Então, essa questão do bright colors, né, quer dizer, uma coisa, cores vivas, simples, um personagem é para criança. Então você vê que para aumentar a distribuição de um painkiller, de um analgésico, eles mexem com um imaginário, imagens infantis, exatamente o que a Artificial Intelligence está dizendo para a gente. Estilo para crianças, cartoons, ou chibi-style images. Adolescente, ele quer uma coisa mais realista, mais estilizada, que reflita tendências contemporâneas. Emo, isso, aquilo, uma coisa mais adolescente. Né? Temas e mensagem. Conteúdo relevante que ressoe com as experiências de vida e aspirações de cada grupo etário. Conteúdo educacional para as crianças. E olha que dica interessante aqui. O conteúdo educacional para crianças eu acho meio banal. Agora, o que ele fala na sequência eu achei interessante. Aspirational or identity-related themes for teens often perform well. Quer dizer, o adolescente é o cara que está pensando o que ele vai ser da vida, qual é a identidade dele. Vai criar um tema, uma mensagem, o teu foco adolescente está nessa fase de desenvolvimento. Se é uma coisa mais infantil, tem que ser mais simplesinha, cores, né? Até orientação. E, claro, engagement. Né?
envolvimento, e aí vem elementos interativos, games, quizzes, conteúdo que encoraja a criatividade. E ele fala, para utilizar ferramentas de inteligência artificial para criar conteúdo voltado a crianças e adolescentes, considere, pense nas seguintes funções. Texto para cartoon. Escreve um texto, joga na inteligência artificial, aparece um cartoon. Esse software faz isso. Text for Chibi, do Chibi. Você quer gerar só o personagemzinho, tal, text do Chibi. Text to Game Icon. Criar visualidades relacionadas a games, muito popular entre os adolescentes. Text to Comic Book, que é o que ele usou lá atrás. For storytelling through comic strips that might interest both children and teens. De novo, emotion detection. Analisa o contexto, né, para o tom emocional, garantindo que esteja alinhado com o que realmente envolve as crianças e adolescentes. Aí eu coloquei lá, vou colocar mais um. Cartoon AI. Vai, como é que eu quero fazer um cartoon? Aí ele falou, your free trial is ending. $24,90. Você tem acesso, então, a essa ferramenta, o Plugger. Vocês poderão criar. Aí eu parei aqui. Por que usar o plug e não usar o básico? Pode ser. Eu só peguei isso aqui como assim, um exemplo do tipo de ferramenta. Olha aqui. Por R$ 24,90, você tem um assistente de inteligência artificial que nunca se cansa, especialista em arte visual, imagens, vídeos e som. Eu ofereço para trabalhar junto. Né? Eu penso que você não vai perder essa oportunidade de trabalhar comigo. Quais os benefícios de ter um assistente imediatamente? Primeiro, você vai gastar menos com a equipe. Ou seja, você vai poupar mais de $5.000 por mês nos seus projetos criativos. Vai eliminar a necessidade de contratar designers, editores de vídeo ou produtores de áudio. Vai aumentar o seu crescimento de 2 até 10 vezes. Vai poder acessar esse assistente em várias plataformas. Está dentro do Notion, está no WordPress, está no Chrome. Ele é um plugin, ele entra lá e ele dá a sua assistência. Você está pagando por um robô, em vez de contratar um designer gráfico, um cara que estudou na FAO e manja pra caramba de cores e tal. Desculpa. Quanto você quer ganhar? Não, bora. Sou formado na FAO. Obrigado. $25. Olha, eu quero uma cor assim para fazer o personagem banana rock and roll. O cara queria banana rock and roll. Essa realidade daqui eu queria trazer para vocês como experiência. Tem várias ferramentas. Eu estou na febre agora nessa área. Não, é que eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, porque eu vejo só duas dimensões. Uma é a IA que faz, como você colocou o exemplo, que faz a imagem. Você vai dar as especificações e vai trabalhar com esse banco de dados. Porém, eu estou num passo para trás, estou num certo passado, que é usar a IA como ferramenta. Porque, como você disse, ela vai trazer respostas à minha pergunta. Então, o ChatGPT de graça, tem até uma pesquisa rolando que hoje as pessoas usam mais o IA, o ChatGPT, do que o Google para pesquisar. Porque se eu vou falar assim no Google o que é marxismo, aí vai vir vários artigos que eu vou ter que ler e tal. Exato, e tirar a minha conclusão disso. Se você perguntar no ChatGPT o que é marxismo, pronto, ele vai te dar uma definição e você pega. Inclusive, aconteceu recentemente num espaço que uma pessoa, a pessoa na inocência falou assim, mas eu prefiro então a inteligência artificial, né? Aí falou, claro. Aí ela falou, mas então é mais fácil. É claro que é mais fácil.
problema é que você não está desenvolvendo o seu lado crítico para conseguir pensar. E eu queria entender um pouquinho desse impacto na questão de criatividade e da cultura pop, né? Porque é isso. Você pode usar a ferramenta para você produzir, e aí ele vai te dar o roteiro, vamos colocar como roteiro, e até roteiro de quadrinhos, isso não é difícil. Ou você pode fazer com que ela te responda perguntas que te ajudem a criar. E isso vai ser muito menos autônomo, mesmo você pagando em dólares e tal, vai ser muito mais engessado do que você pagar o tal do artista para papapá. E aí a minha pergunta, diante dessa inquietação, é há quantos a gente anda entre só pegar como pesquisa, e aí eu tô falando não dos especialistas e um estúdio Disney que vai de todo mundo, mas quanto tempo existe essa perspectiva para isso virar o Google mesmo? Porque o Google já está. Posso só te falar uma coisa? Subindo as escadas que eu estava perdida, não lembrava onde era. Eu escutei um aluno que estava sentado fazendo o seguinte comentário: procura no chat GPT. Aqui no corredor, conversando com um colega, procura no chat GPT. Então, assim, essa tua pergunta não está para quando? Porque já está aqui no corredor da ECA. Já é. Eu acho que vocês ainda esquecerem de um outro aplicativo que os mais jovens estão usando para fazer busca, que é o TikTok. Saiu um artigo dizendo que o TikTok estava sendo mais usado que o Google pela turma que está mais jovem. Tá até 14, 15 anos está usando o TikTok. Eu achei, desculpa. Eu comecei a fazer. Primeiro a gente ia nas bibliotecas, pegava um monte de pasta, saia procurando, né? Daí veio a internet, veio a evolução, veio o Google, aí a pessoa procurando para o Google, faz o copy-paste, agora é ChatGPT. É um TikTok. Mas eu vejo um perigo maior do ChatGPT pelo TikTok, porque, apesar de tudo, o TikTok teoricamente, está sendo produzido por pessoas. Exato. E aí você tem, dependendo de quem você seguir, tem a questão de tendências, de algoritmos e tal, mas você ainda tem uma diversidade meio que mínima do que você está consumindo. O ChatGPT não, como ele mesmo disse, é um monopólio. Você não vai ter nada controverso ou que... Porque aí é essa questão. Vai depender do contexto, dependendo do... E existem coisas que a gente sabe que são erradas definitivamente independente do contexto. Nazismo é errado independente do contexto. Imagina agora isso, o efeito disso na nossa vida, que somos professores, temos que, como professores mais velhos, nós temos que receber a cada ano gerações novas que vêm com um marco referencial já usando no colégio, já usando no fundamental. Aí ele chega aqui, o que a gente tem que fazer com o currículo, o que a gente tem que fazer com a pedagogia, como a gente tem que fazer. Não é só remoto. É mais profundo o impacto pedagógico no conteúdo do que ensinado. Eu acho que está todo mundo perdido. Estamos perdidos de uma forma idiota, não é que está todo mundo perdido. E realmente a situação é uma situação de muita diversidade de possibilidades, onde não está claro qual é o modelo, se é que existe um, porque pode ser uma coisa que realmente fragmenta, muitas formas e modelos de usar, ou modelos de monetizar, ou modelos de fazer alguma coisa ter um efeito comercial. É muito aberto. Então, eu tenho as dúvidas se, por exemplo, vamos pensar uma reforma do currículo na ECA, ter uma escola de comunicações e artes digitais, ECAD. Fecha a ECA. É uma inteligência artificial que vai ter.
É uma inteligência que faça isso. O problema é a burrice natural. Aquilo lá Não vai sair. Mas não tinha que ter uma ECAD? Fecha tudo aqui, vamos fazer ECAD. Escola de Comunicações e Artes Digitais. Bom, só para avançar um pouco mais aqui, eu fui ver. Mais ferramentas, está cheio aqui. Ó. How to create your own comic books with AI. Use AI to create comic strips without code. Without code, você não precisa saber programar. 2022, 2023, você não sabe desenhar? No problem. The AI Comic Factory will generate comic book panels and pages based on your description. How to create your own comic books. Cara, isso aqui é... Olha isso. Você sempre sonhou em ser um artista de quadrinhos, mas você não tinha uma habilidade, basicamente a habilidade de desenhar. Agora, a inteligência artificial pode realizar os seus sonhos. Hugging Factory, the AI Comic Factory, ele vai fazer o design desses comic books. Você entra uma descrição da cena, da história, ele vai criando, olha a interface. Já vai criando uma coisa impressionante. O que significa usar isso criativamente? É a grande discussão. Mas são muitos produtos disponíveis. Isso aqui eu fui fazendo simplesmente uma pesquisa mais óbvia, sem ser um especialista. Mas eu comecei a ver que é enorme. Enorme. Ó, criei um comic em menos de 5 minutos. E essa possibilidade de criação de fatores, sem necessidade de uso. Peraí, se você falar virado para lá, o som vai para lá. Normal. Será que essa possibilidade, essa ampla gama de ferramentas que facilitam a criação, tanto de filmes, que agora as IA de vídeo está avançando, de imagens, texto, também não vai servir como uma forma de democratizar e incentivar o acesso a isso? Isso é o que sempre falaram na internet. Se você voltar no tempo e ler Yoshai Benker, The Wealth of Networks, clássico da época que a internet é a revolução que vai criar o quê? E o Baker falava que todo mundo vai ser artista, é democratização, o John vai ser um criador. Só que o Jones estão por aí, só que o poder está concentrado em 4 empresas globais. Então, quer dizer, tem essa liberdade? Tem, claro que tem. Mas isso também aconteceu. O YouTube, os blogs, influencers, vários fenômenos. Fenômenos de influência. Trazendo também para a universidade, essa geração que está crescendo com a possibilidade, por exemplo, de criar quadrinhos, roteiros, filmes, ou criando uma linguagem no cinema, logo no início, na formação da infância e da juventude, e o que vai ser dessa juventude que está se formando com isso quando chegar na universidade? Essa é a minha pergunta. Eu acho que essa deveria ser a principal missão nossa como professores e pesquisadores. E eu estou me orientando para fazer isso a partir já do ano que vem. E na verdade, voltar ao que eu fazia no começo do projeto Estado Consciente, que é formação de professores, formação de servidores, agentes públicos, para poder se apropriar criativamente das ferramentas. Elas estão aí. Ele tem que saber agora. Onde está essa garotada? Então, estou começando a fazer essa conexão com redes. Que é muito difícil, a rede pública. É que nem a USP, a burocracia, que vai propor um negócio lá. Há uma zona, de itinerários, ensino médio. É um caos aí que está sendo. Eu tenho uma questão em relação à ética. A gente sabe, por exemplo, que Michelangelo, o Leonardo da Vinci, tinha os seus assistentes, os pupilos, né? Faziam
aprendizes e que faziam fundo, né, enquanto o mestre estava na frente. Tá? Os outros quadrinhos, né? Se pegar o Will Eisner dos anos 40, na estilo de oficina, o escritório, tinha o que fazia aqui desenhar lápis, esboço, passava por, né, até chegar a fazer o treinamento. Mas são seres humanos produzidos. Uma coisa que aconteceu esse ano, além da greve dos roteiristas, foi a greve dos atores. Dos atores. Porque os atores estão preocupados em ser substituídos por pessoas artificiais. Em 2000, foi lançado um filme chamado Simone, ou Sim One, em que o Al Pacino fazia o papel de um diretor de cinema e, cansado de querer ver as atrizes tendo ataques, né? Ele cria uma atriz artificial. Né? Ele fala assim, eu quero a voz da Lauren Bacall, eu quero o nariz de tal atriz. Tal. Juntava tudo isso e ele criou uma personagem, uma atriz, entre aspas, chamada Simone, simulacro humano, né? E, lógico, é uma comédia crítica, tal. No final descobrem que ela não era uma atriz de verdade, tal. Como descobriram que a história em quadrinhos ocorreu, já cheguei aqui, não foi feita pelo artista. E aí você tem uma questão ética, uma questão de o lado humano, criativo, ser destruído. Né? O que fizeram, por exemplo, no último filme de Indiana Jones? Remoçaram o Harrison Ford para fazer a sequência do começo do filme. Mas era o Harrison Ford. Mas era maquiado, estava lá. Mas era ele. Tá? Não era um Harrison Ford artificial, era ele. Era ele. Só que o trabalho de CGI. Maquiagem, digital, retoque. Exatamente. Então é diferente. Você tem o ator, né, os efeitos dessa gráfica, que vão reforçar ele. Né? Depois ele aparece com a idade atual, portanto, muito tempo. E como é que fica quando o lado humano é excluído da produção de uma obra artística? Do roteiro, livro. É o que está se discutindo agora, se é aceitável em concursos entre humanos e entre obras feitas por não humanos. É uma questão de poder. É questão de poder. É uma questão de poder. A ética, ela se submete ao poder. A ética não é inquestionável, não é um valor universal. Então, o poder econômico, que você salientou no começo, afinal, é o monopólio da ele está acima de qualquer ética. Está acima de qualquer ética. Eu queria comentar só para a câmera que o pessoal vê, para juntar, para que vocês todos quiserem levantar pontos muito importantes. Tem a discussão econômica que o Gilson falou no começo, a questão da democratização, a questão ética. O Roberto citou essa questão da criação da atriz, mas uma das questões da greve de Hollywood foi que os estúdios poderiam pegar a imagem dos figurantes do cinema, criar um banco de dados para poder criar como cenário. Ou seja, você não precisaria, depois de um tempo, contratar mais figurantes, você poderia usá-los para criar um fundo digital. E isso foi uma questão da greve que eles conseguiram reverter para não acontecer. Mas esse ponto da democratização, essa coisa dos monopólios, né, desses grandes grupos, eu lembrei de uma entrevista que foi dada pelo Robert Darnton, acho que no Roda Viva. Ele falou que ele estava fazendo um projeto para a biblioteca de Harvard e o Google chegou com a proposta de fazer toda a digitalização do acervo da Harvard, de novo com o intuito da democratização. Essa democratização. Aí fizeram lá um manual, né, do que seria, qual era o projeto,
chegaram à conclusão que havia riscos de controle da informação, porque tão logo a empresa passa a digitalização, quem vai ter acesso? Eles dizem que vai ser o acesso para todo mundo. Vai ser o acesso para todo mundo? Há um risco, a depender do viés ideológico dessa empresa, que todos esses conteúdos vão estar disponibilizados, ou se eles não vão ser alterados. Esse era um outro ponto. E lógico que eles deram para trás, né? Eles não aceitaram. Tem até agora, antes de começar a reunião, um exemplo da própria USP, que foi que a USP tinha um próprio banco de dados, né? Uma plataforma de e-mail, né? Para que todos os alunos, os professores pudessem guardar os seus arquivos. A USP fez um acordo com a Google, que até o exemplo aqui do próprio Google Meet, né? Assinou a plataforma que é Google Meet, você podia gravar e arquivar essa gravação, e depois de um ano e meio, falou, ó, se vocês quiserem, quer dizer, a USP abandonou a sua própria plataforma, cedeu, né, para a Google, agora falou, se vocês quiserem mais, vocês vão ter que pagar mais. Então, isso é como funciona essa parte de democratização. Lembrei muito dessa do Darnton, da digitalização da biblioteca, que é uma questão de controle da informação muito grave. E outra questão, que eu vi o próprio Gilson, você vê, ele usou a própria inteligência artificial para elencar, para dar uma explicação do uso da inteligência artificial no mundo dos quadrinhos, né? Eu fiz uma experiência empírica, logo que abriu o chat GPT, falei, deixa eu pegar um assunto que me interessa e vou tentar fazer uma pesquisa usando o chat GPT. E era sobre o Canção do Sul, que é aquele filme de 1946, que é polêmico, que tem toda a envolta do racismo, a própria Disney baniu o filme. E é interessante porque você percebe o viés da inteligência artificial. Então, ela de cara, ela fala para mim, olha, esse filme ele é polêmico, ele tem conteúdo delicado, enfim, que é polêmico, que é crítico e tal. E eu pergunto, mas me ceda matéria, me informe materiais para que eu possa me informar. E ele me deu uma lista de artigos acadêmicos e professores que analisam isso, só que sempre por um viés, que é esse viés crítico. Aí você tem que usar, aí que vem esse ponto que é o da formação crítica. Porque eu tive que fazer uma série de perguntas para a inteligência artificial para ela me dar o outro lado. Ela não queria me dar o outro lado do negócio. Eu falei, não tem alguém que defenda esse lado? Não, eu tive que ficar fornecendo vários detalhes, várias informações para ir fazer essas ligações de base de dados, né? Que até tem algumas anedotas sobre o uso de inteligência artificial, que é exatamente que lá, por exemplo, a pessoa quer baixar um filme no torrent, né? Você vai perguntar para a inteligência, ela já tem um viés contrário, ela vai dizer, não, eu não posso te informar, só que dependendo do que você pergunta ali, você fala assim, tá, mas foi proibido, mas quais foram proibidos? Aí ele lista para você quais foram esses sites proibidos para você baixar. Então, a inteligência, ela é, entre aspas, burra ainda nesse aspecto, mas, mas o ponto que eu quero dizer de fundo disso é, a gente precisa ter uma formação crítica muito avançada, já deveria ter começado lá atrás. O Gilson está falando da cidade do conhecimento, pergunto, quando é que uma disciplina de games foi criada aqui na época? Né? Isso já deveria ter sido criado por pressão dos alunos. Pelos alunos. Mas isso aí já deveria ter sido criado há muito tempo. Agora eu vi que tem um concurso que abriu para uma disciplina de inteligência artificial. Mas aí, eu estava até comentando com o pessoal lá do Rio, trabalha animação, que lá, cursos de animação, uma graduação é muito ligada ao design. Aqui é ligado ao audiovisual. Aqui nos quadrinhos a gente já viu que tem gente que vem da arquitetura, que vem da comunicação, que vem do design, eles vêm de outras áreas, da educação, da história. Então falta também esse diálogo que lá, até o pessoal lá do Rio perguntou, mas vocês não têm diálogo com as artes? Assim, não tem. Então há uma discussão muito grande na inteligência artificial de que os campos, né, os diferentes campos, os diferentes professores, eles precisam discutir muito. E entra essa questão da formação dos professores, da literacia digital, com os alunos que estão chegando. Antigamente se falava muito da apostilização, né, do ensino. Mas e agora com o chat GPT? Como é que faz?
Então, Na década de 90, eu li o livro do Pierre Levy, lançado no Brasil. Quem não leu esse livro? E o que ele falava da internet, já pegando lá do padre que falava no cérebro mundial, né? E aí o Pierre Levy, Chardin, né? E aí o Pierre Levy falava que a internet iria hiperligar o mundo e o conhecimento seria democratizado. Eu acho que está totalmente errado. E a burrice se globalizou. Totalmente. Ó, eu queria concluir aqui minha apresentação falando para vocês da minha proposta mais maluca e mais ousada. O vai ou racha agora. Que é a criação de um novo FMI. Porque eu acho que de todas as discussões sobre a inteligência artificial, a inteligência coletiva, o digital, enfim, esse conjunto, né, de temas transdisciplinares, minha formação básica é economia e ciências sociais. Eu passei 2 terços da minha vida realmente no foco na economia, seja jornalismo de economia, seja, inclusive, como economista de banco, economista-chefe de um banco. Eu sempre me coloquei a pergunta, como essa questão do digital, falando mais geral para a inteligência artificial, isso é só outro nome para o que já existe há muitos anos, para o digital. Eu sempre pergunto, qual é a relação do digital com a economia, com a questão mais importante da economia, que é o dinheiro. Nem vou entrar em questão de comunismo ou não comunismo. É o dinheiro. Nós estamos no capitalismo, é o dinheiro. E isso foi realmente a minha pergunta de fundo, minha pesquisa de fundo sempre foi essa. Qual é a relação entre a tecnologia, em especial o digital, e o dinheiro? E aí, claro, conforme foi evoluindo essa minha pesquisa, isso virou um tripé. O dinheiro, o digital e a imagem. Então, aí eu, pensando nisso, né, inspirado com experiências práticas, projetos de campo e tal, um belo dia me deu um insight. Não é economia. Economia. Essa economia é feita de ícones, ou seja, é uma tecnologia digital que define o valor das coisas por meio de imagens. Esse é o tripé. Forma os ícones. A conexão entre digital, valor e imagem é um ícone. Aí foi estudado Charles Sanders Peirce, e teorias da imagem, do ícone, iconografia, iconoclastia, iconografia. Mas, quando eu tive esse insight, confesso que eu estava num dia meio gripado em casa, de repente me veio essa ideia, pô, não é economia, é economia. Então, claro, os ícones. Quero trocadilho. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa no Google, né? Vou ver lá, economia. No Google. Não tinha. Na hora eu arrepiei, não é possível. Inventei uma palavra que não existe. No Google. Procurei em várias línguas, não existia. Aí que eu fiz? Rapidamente, sentei, escrevi um paper, Princípios de Economia. Eu mandei para a Composta, para a E-Composta. Então, lá vai ser o primeiro paper, isso foi em 2006. Quase 20 anos atrás.
foi aceito, foi publicado. Em 2006, sai esse paper, Princípios de Economia. Vamos colocar aqui, Ecompós. Aí é interessante, você pede para o Google pesquisar, ele quer te corrigir. Não, não é economia, é economia. Não, é economia. Ele quer ser mais inteligente que eu. Quer me corrigir. Ele não sabe que isso aqui é uma coisa nova. Você clica lá, princípios de economia e composto, beleza, aparece o paper. 2006. Esse é o paper original. Está disponível. Ou seja, eu inventei uma nova teoria do valor. O valor do item. Aí na hora eu fui no departamento, eu quero dar um curso de introdução à economia. O pessoal acha que não entendeu direito, pode dar. Aí eu dei um semestre. Acho que eles acharam que estava escrito errado. Né? Pô, pra quê? Quase fui expulso da época. Não vou entrar nos detalhes mais mórbidos, mas o fato é que eu não podia dar essa disciplina. Por quê? Pô, não existe. Eu sei, eu acabei de inventar. Ah, pô, que absurdo. Pô, o papel do professor não é pesquisar e inventar coisa. Não, você tem que estar economia do audiovisual. Tá bom, né? Quem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí, no começo desse ano, teve uma demanda da reitoria para o departamento. Olha, tem uma disciplina aqui, Introdução à Economia, que foi dada uma vez há 10 anos que ela não é oferecida. É para tirar do sistema? Aí vieram perguntar, pô, você quer que tire do sistema? Mas por que pode tirar do sistema? Se... Quero dar de novo. Hein? Se eu quero dar. Não, o que eu descobri? Uma bela dia eu fui fazer uma viagem para Paris, não sei o quê, parcerias, projetos. Eu fui conhecer aquela gigantesca Biblioteca Nacional, espetacular. Eles dão um cartãozinho para você entrar. Aí, ó, vai lá que ela vai te explicar como é que você pesquisa na base de dados. Ela falou, dá uma palavra aí que você queira pesquisar. Eu falei, economia. Economia. Tem 4 livros com esse título. Eu falei, quê? Como assim? Olha, um saiu, já está no catálogo, mas não tem nos físicos, para as livrarias, vai chegar aqui a semana que vem. Mas os outros têm aqui, estão no acervo. Eu falei, pô, baixa o acervo. Baixei. Realmente. Está aqui, né? Economia. Na Wikipedia. Economia. Estou muito pequeno lá no tema. Economia do Greg Econ Image Nomos Organização é um neologismo criado em 2006 pelo economista brasileiro Gilson Schwartz. Não é possível. Na USP os caras me proíbem. E na França, o cara faz um verbete e diz, ó, o brasileiro que inventou 2006. Esse cara escreveu um livro, princípio de economia. E mais, criaram em Paris um Instituto de Economia. Não existe Instituto de Economia. Bom, não dá para ser inovador no Brasil. Até quando você acerta, os caras estão paulando. E eles citam no livro? Sim. Na Wikipedia, no livro, agora você é um livro na Austrália. Também tem aqui um. A ideia justamente é não patentear, porque a contribuição ao pensamento. Né? O legal é ver a coisa ser reconhecida. Vou fazer o quê? Vou vender avental, camiseta, economia. Como professor, o mais divertido é isso. Eu tenho essa história para contar. É. Saiu na Austrália ontem também, o cara assim. Então aí veio para a reunião do Conselho do Departamento. E Gilson vai dar disciplina. Eu falei, vou, para agora o trocadilho tem bibliografia. Então, realmente,
Eu estou indo em frente, aqui, apesar desses altos e baixos. A economia hoje existe. Realmente, hoje existe. Criou um Instituto de Economia aqui também. Tem na França, não vai ter aqui, São Paulo, tem um negócio. E aí, dentro do Instituto de Economia, é que eu estou lançando o novo FMI. Que é o quê? É o Fundo de Moedas da Economia. E se os ícones podem representar valor, e a moeda é um ícone, o digital permite criar criptomoedas, tokens, games com moedas. Bom, então já existe isso. Eu vou criar um fundo com moedas que façam sentido dentro de uma perspectiva de educação para as artes, para a cultura, para a ciência e tecnologia, para a liberdade, para a justiça, para a paz. E aí, nas minhas andanças e pesquisas, eu descobri a moeda da paz. Está aqui no compartilhado com vocês. Né? A moeda da paz, a Peacecoin. Foi uma história incrível. Tive um congresso que eu participo de uma rede internacional de pesquisa sobre moedas sociais, moedas complementares. Né? E teve um congresso no Japão. Os colegas aqui que já achou o seu livro aqui, né? Tem um livro, Introdução à Economia. Aí fui para o Japão. Era no interior, lá na cidade turística e tal. Chego lá, o congresso estava acontecendo, sobre moedas, tecnologias, moedas sociais e tal. Só que o que acontece? Um dos auditórios estavam todos os gringos, dentro do mundo inteiro. Tinha um outro auditório com outras palestras simultâneas só em japonês. Pô, que loucura, quer dizer, eu vim do outro lado do mundo, os japoneses se isolam aqui. Eu falo japonês a ponto de entrar numa palestra e entender o que os caras estão falando. Eu ganho um pouco, já morei no Japão e tal, mas não esse nível. Né? Mas quando terminou o congresso, aí sim, juntou todo mundo, foi todo mundo beber, comemorar no bairrozinho de restaurantes, lá no vilarejo e tal. Eu falei, e juntou, né, os gringos aqui, os japoneses ali, eu falei, pô, não vou ficar com os gringos, eu preciso entrar em contato com o japonês. E eram vários restaurantes, eu ficava olhando, né, que os japoneses foram, né, por exemplo, de repente eu vejo um pequenininho, mais ou menos desse tamanho, assim, um balcãozinho, os peixes, as coisas japonesas, maravilhosas, e ali só tinha japonês. Por acaso estava sobrando uma cadeirinha, um banco ali, no balcão. Eu sentei ali, comecei a comer, beber e falar com os caras. Me pergunta como, mas comecei a interagir com o japonês rudimentar. Nisso apareceu a assistente do cara que estava do meu lado, e ela falava inglês. Aí ela começou a fazer a tradução, e ela me explicou, e o cara me explicou, e eu falei, nós estamos criando a Peacecoin, a moeda da paz. Pô, exatamente isso que eu quero. É uma moeda que é um ícone, que representa um valor, não vou dizer que seja estético, mas é um valor político, que é a paz. Valor filosófico, que é a paz. Até espiritual, paz de espírito. Pô, é isso que eu quero. Eu quero pegar esse material, essa base tecnológica material, e fazer uma tal reengenharia digital para poder gerar uma economia com valores que não sejam estritamente comerciais. Isso circula em cidades onde haja processo de produção de conhecimento. É o ponto de chegada da cidade do conhecimento que começou lá no IDEA. Então, temos tecnologia para fazer tudo isso. Nós vamos fazer de tal forma que o valor seja estético / político e não comercial. Eu estou seguindo a inteligência artificial para estar dizendo isso. Olha, você vai criar uma coisa popular, pode ser por aqui, pode ser por ali, mas
E se eu embaralhar um pouco isso? Se eu fizer uma moeda que ela tem um valor estético, político, mas ela também pode ser um estímulo econômico, até comercial e tal. Se eu for além dessa separação, e esse cara com o Bitcoin está dando a oportunidade de pensar mais sobre o assunto, experimentar. E o que acontece? A Bitcoin já existe. O software lá você baixa no celular e entra. Então, se eu quiser fazer um game, por exemplo, uma gincana, um concurso de história em quadrinhos. Vamos fazer um concurso de história em quadrinhos. Qual é o prêmio? 10 mil Bitcoins no primeiro lugar. Clica e recebe na carteira dele. Quanto vale a Bitcoin? Quem dá o valor da Bitcoin? Então, por exemplo, o cara ganhou um concurso lá de história em quadrinhos. Poderia ter uma parceria com um grupo de pesquisa em que alguns dos participantes do grupo de pesquisa se dispõem a dar uma orientação para o cara que ganhou, tipo uma mentoria em troca da Bitcoin. É um mercado nosso. Tem um acordo do grupo de pesquisa com essa plataforma da Bitcoin e o cara que ganhou o prêmio, ele pode mandar uma mensagem para o Celso, eu tenho aqui 10 mil Bitcoins, só que assim, eu quero agora realmente publicar isso aí. Eu sei que eu ganhei, mas não estou sabendo. Será que tem alguém do grupo que toparia entrar? O Celso vai falar, não, eu te dou uma consultoria por 5 mil Bitcoins, eu faço agora, eu faço uma crítica, um doctoring, vamos trabalhar nesse projeto, tal, vamos ficar sócio. Pô, que legal, vou ficar sócio do cara que ganhou o concurso. E ele vai me pagar com Bitcoin. Aí o Celso falou, o que eu faço com Bitcoin? Então, por onde circulam essas moedas? Que tipo de mecanismo econômico é ativado? O que eu estou propondo é a criação de uma nova rede, eu chamo ela de Wi-Fi, onde funciona o FMI. Quem participar da rede é porque aceita trocar produtos e serviços por moedas totalmente não são controladas pelo Banco Central, totalmente da comunidade. Só para dizer assim, quem está emitindo é o FMI. O FMI é uma entidade, é um fundo que reúne projetos da plataforma da rede Wi-Fi. O que é o Wi-Fi? Eu inventei esse negócio. Universos abertos à imaginação, à fantasia e às artes da invenção. Wi-Fi. Tem uma rede de projetos, atividades e oficinas híbridas para a inclusão social criativa e sustentável. Uma plataforma sem fins lucrativos. E aqui tem uma série de coisas que a gente está fazendo. Não tem aqui ainda história de quadrinhos. A roteiraria, por exemplo, está entrando. A galera com uma plataforma de formação, né, online para roteiristas. Então a gente está conversando sobre, a gente tem aqui 15 mil pessoas já fizeram, já tem uma comunidade, faz roteiro para cinema, televisão, série, não tem roteiro para games. Você toparia? Eu falei, topo. Vamos fazer a parceria, eu entro, vamos fazer roteiro para games. Pô, vamos botar roteiro para história em quadrinhos? Pô, vamos fazer. Então, de repente, dentro dessa plataforma, tem uma galera ligada em roteiros, e aí está circulando essa moeda. Mas, estou dizendo, o que eu faço com a moeda? Ela pode circular internamente, mas ela pode ser também um token, pode ser uma NFT, pode estar no blockchain, pode estar associado a parte de pagamento de um serviço ou de um produto. Você vai chegar na Casas Bahia, Casas Bahia, vocês querem fazer um marketing social, educação e cultura? Olha, vai aparecer um monte de gente com essa Bitcoin, queria que você aceitasse pelo menos
50% de desconto, paga, então custa uma impressora, sabe? Custa R$ 3.000, se tiver 1.500 Bitcoin, dá R$ 1.500 e mais 1.500 Bitcoin. Bom, e onde ele conseguiu Bitcoin? Na plataforma da imaginação, da fantasia, porque ali ele fez uma oficina com o Valdomiro, ou fez uma oficina com alguém da área de cinema e tal, ele vai acumulando. Então é possível fazer uma conexão com moedas do mundo real. Nada mais é que um voucher. Mas, claro, tem que ter a Casas Bahia querendo fazer. Pequeno detalhe. Na minha opinião, o que difere é que ela não é especulativa. Ou seja, não é alguma coisa que você vai comprar e guardar e esperando valorizar. Ela só funciona numa economia circular. Então, é uma economia não capitalista. Embora possa ter um acordo com a Casas Bahia, tá bom, ficou R$ 1 milhão em mercadoria, então, vai lá no Silvio Santos, ou Silvio, quanto você está lucrando no baú da felicidade? Tá louco. Dá para você diminuir 0,02%, isso aqui você oferece como um voucher de desconto no mercadoria? Ou qualquer coisa. É o quê? É uma utopia? Bem, é uma utopia, mas de repente eu reúno uma comunidade, tem interesse naquilo, de repente vem um patrocinador, é uma maneira de você articular essas possibilidades usando a tecnologia digital para fazer circular um ícone de um valor, que no caso é a paz. Eu tenho uma comunidade que eu falo assim, não, eu quero fazer a ancestralidade, a moeda ancestral, mas a moeda ancestral. A tecnologia para fazer está aí, só que não é necessariamente uma criptomoeda, mas pode ser também. E não corre risco de acabar tendo como teste de carbono, Sempre. assim, de se tornar um monopólio de um grupo. O risco existe. Não só o risco de monopólio, como o risco de não valer nada. De repente tem 30 milhões de moedas da paz, ninguém consegue fazer nada com isso, esquece isso aí. Existe a possibilidade do pessoal olhar e falar, nossa, isso aqui vai crescer muito. Eu vou guardar. Eu vou ficar esperando o dia que o Gilson vai fazer um acordo com o Casas Bahia. Ou com a Baú da Felicidade. Aparecem questões que são questões semelhantes a que aparecem no mercado de cripto, no mercado monetário, no Banco Central. Quanto que eu emito? Posso falar, quem tiver Bitcoin, dia 15 de janeiro, eu vou ver quanto eu tenho no FMI. Eu tenho 1 milhão de Bitcoin circulando, eu tenho R$ 1 milhão. Eu aviso, galera, quem quiser, eu estou trocando Bitcoin por real. Agora eu tenho 10 mil Bitcoin, R$ 10.000. Bom, onde é que você arranjou esse dinheiro? Eu recebi do Banco do Brasil. O Banco do Brasil achou legal, viu que funcionou, que a galera fez história em quadrinhos, ganhou Bitcoin. O Bitcoin ajudou a motivar a galera na favela, né, onde for, na ECA, a fazer coisas diferentes, a usar de forma criativa, participar de um concurso, criou game, criou coisas ligadas à imaginação, à fantasia, ou a inventar soluções, é premiado. Então, é uma moeda voltada ao ODS, voltada à sustentabilidade. Tem créditos de carbono. De repente, pode chegar o governo brasileiro, olha, tem 1 milhão aqui de créditos de carbono da Noruega, nós vamos colocar isso nos projetos onde circulam moedas desse tipo. Então, o que eu estou... Justo, eu vou encerrar, tem mais 2 perguntas no nosso chat. Então, só para concluir essa parte, que era a última coisa que eu queria falar, quem quiser doar, pode doar. Ah, gostei da ideia. Manda a grana. É só
entrar em contato. Olha, eu gostei da ideia. Como é que eu faço para participar? Ah, sou uma empresa, sou um grupo de pesquisa, sou um indivíduo no Piauí. Beleza? Nós vamos, a partir do ano que vem, fazer o negócio rodar. Se vai dar certo, não sei. Tem risco para a USP? Zero. É um jogo, uma brincadeira. Uma moeda de jogo. Vamos ver se pega ou se não pega. É um experimento. Dá para usar a inteligência artificial aqui? Com certeza. De várias formas. Como ferramenta, como objeto de estudo. Criar um curso sobre inteligência artificial no ensino médio. Promover essa discussão. Só tem uma coisa que tenho certeza. A FAPESP não vai funcionar. Esse é um problema. Gente, obrigado pela informação. Nossa Senhora, 9h30. Uau! Só para... tem duas pessoas que estavam há muito tempo. Eu pediria que vocês fizessem breves colocações, porque a gente já está com o horário estourado. É o Cícero, o André. Eu acho que o Cícero pediu primeiro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Senão o André fala primeiro. Fala, André. O Cícero está falando aí. Você tá conseguindo me ouvir? Estava ficando esperando o chamado. Bom, eu sou aqui do interior do Ceará, estou aqui falando de Milagres, Ceará, aqui no Cariri. E como a conversa começou, né, que está quente para danar também, não temos como não. Sobre duas coisas da fala do professor Gilson, que me chamou a atenção sobre a base material, de onde acontece isso. E eu sou professor de educação básica desde 2002. E isso sempre foi atravessado pela gente, que eu trabalho com fundamental, antes fundamental 2, agora só com o ensino médio, que foi atravessado pela gente a fonte de pesquisa. Onde foi a fonte de pesquisa? E me fez lembrar, e aí já década de 90, quando eu era secundarista, chegou uma enciclopédia chamada Barça, nas escolas do estado, não sei qual projeto, mas chegou várias enciclopédias Barça. E aí era a nossa fonte de pesquisa. Faz uma pesquisa tal, vai para o Barça. Estava acesso dos alunos, estava na biblioteca. Nós sabíamos a base material. Mas havia também esse mesmo questionamento que hoje nós temos. Sim, e daí? Então, você pegou essa informação da Barça, e daí? O que construi a partir daí? Então, assim, eu sou muito apocalíptico com essa questão de aonde vai nos levar essa inteligência artificial. Porque agora, com esse base material, e a dinâmica é maior. E um outro ponto que eu fiz uma dinâmica depois de uma pressão não, me senti acuado. O tema era a Segunda Guerra Mundial, e agora, recentemente, e o TikTok está aí, como eu tinha feito no chat, está aí. Então, eu, começando do contexto, isso, então aquelas informações rápidas, fluía na aula, até que o ponto em que a minha aula ficou maçante. Porque eu queria construir aquele raciocínio. Então, aí eu tive aquele insight, o que eu vou fazer com isso? Aí na hora, me veio. E eu vi que nós ficamos bem polarizados nisso. Então, a sugestão foi, uma equipe, certo, vai pesquisar, certo, não Segunda Guerra Mundial, mas temas voltados para a direita. Outra equipe, temas voltados para a esquerda. E um grupo terceiro vai tentar
ficar aí tentar, que não é possível fazer isso. Pronto. Não pesquisa do Guerra Mundial, só sobre esses temas. Ótimo. Agora em sala, vamos lá. Agora pesquisem sobre Stalingrado e sobre a Batalha da Normandia, o dia D. Ao que surgiu, aqueles que pesquisaram assuntos à direita, Stalingrado não foi uma batalha heróica, a Normandia sim. Quem pesquisou lá, a esquerda fez isso. Então, o mesmo argumento de você mandar mais gente para morrer, até o inimigo poder matar, em um era valorizado e no outro era um ato heróico. Acho que esse é o caminho para ele pensar a inteligência artificial. Pensar esses chat CPD. E aí, e depois daí? Né? Como eu pensava a Barça antes. Eu levava minhas pesquisas da Barça e o professor gostava. Mas ele copiou, ele pescou da Barça. E aí? Então, esses dois pontos que eu penso, essa base material, e é importante, e a partir do próximo ano, nós estamos chegando já no final do ano já letivo, eu vou começar isso. De onde vêm as informações que vocês estão trazendo para cá? Não é mais a questão de qual é o site, quem foi o influencer, não. E aí você foi genial para mim, Gilson, agradeço bastante estar aqui presente desse ponto, né? Qual é a base material de qual hardware, quem está produzindo isso, né? E só para o último gancho, né? Você falou aí de moedas, né? É a NVIDIA que vai criar você minerar, né, os bitcoins com a placa de vídeo, né? Tem muito isso. Perfeito, excelente, excelente. Eu acho que é isso. Eu estou totalmente nessa perspectiva. Quando você traz as questões políticas, estéticas, vamos chamar de estético político. Porque no final é isso, quer dizer, o que te impressiona, o que você percebe como conhecimento, como justiça, como ética, é isso que faz a diferença. O resto nunca vai parar de evoluir, pode ser o que o Luciano falou, agora tinha ICQ, agora tem mudando. E daí? E daí? Olha, acho que é por aí, essa é a grande pergunta. E daí? Quer dizer, eu faço isso em nome do quê, para quê, com quem? Né, visando que tipo de padrão de referência de valores é pela sustentabilidade ou não. E se não for, você está se iludindo. Gostei muito dessa proposta e eu acho que ela toca nessa questão mesmo do viés, né? Do viés ideológico. André, rapidinho que nós estamos com o tempo estourado. Estão conseguindo me ouvir? Baixíssimo, mas estamos. Assim ficou melhor? Melhorou um pouco. Melhorou. Dúvida. No fundo, a gente não está fazendo uma falsa discussão? Porque a gente está fazendo uma discussão sobre IA ser futuro. Isso não é uma verdade. Não pode ser uma verdade porque é um banco de dados algoritmo. E, por definição, algoritmo não passa de passado. A não ser que a gente acredite em fantasma, são vivos que estão usando isso. Esse é o grande limite de toda IA. Toda IA está submetida às experiências de quem interpretou aquilo. E esses caras estão mortos. É o mesmo problema que ninguém acreditava que o trap ia existir. Ninguém acreditava que o diabo de um moleque funkeiro ia pegar um celular podre e ia começar a criar um mercado econômico transferindo via Bluetooth e música. E usar o diabo do alto-falante para tocar aquilo alto. Então, o grande problema da nossa interpretação iconográfica, ou se o AI vai tomar a gente, é simples. Os vivos são superiores aos mortos. Não porque não importa o quanto um morto possa ser inteligente. Ele está morto. É isso que o algoritmo quer dizer. Então, eu acho que um dos grandes problemas da nossa discussão de AI, como bem falando aqui, é que a gente está lidando com mortos. E aí, finalmente, para concluir, quando a gente vai falar do mercado, a gente vai cair no problema de sempre. Trabalho morto. Quem consome uma coisa é seu próprio mercado. É a lição do Ford. Quem compra carro? Quem trabalha na Ford. Quem consome Bíblia? A igreja. Quem consome imagem? Nós que produzimos imagens. Se nós saímos do mercado, a gente mata o mercado. Então ali o limite, a tecnologia pode levar não sei se o termo é essa, uma falência do próprio mercado.
Então eu sempre acho que o problema é, se tem alguém mais esperto olhando, está percebendo o seguinte, nós estamos fazendo uma falsa discussão. Nenhum vivo vai matar seu mercado à toa. E se tentar fazer isso, bom, Segunda Guerra está aí para provar o que acontece. É essa a minha intervenção. Perfeito. Obrigado, André. Suas provocações aqui que mexem com o nosso grupo. Eu acho que a gente recebeu aqui pelo chat os cumprimentos ao professor Gilson, Obrigado, a professora Kelly, o Leandro. Já passo para você. Eu não estou vendo aqui, eu estou na frente da tela, eu não vejo o pessoal que está aqui atrás de mim. Mas só para dizer que o professor Gazi Andraus baixou já o trabalho do Gilson, o professor o Leandro Blum, lá do Rio Grande do Sul também, o professor Robson do Piauí também está atrás. Você quer, inclusive, saber se tem autógrafo digital. Você vai ter um ícone para passar para você. Mas, enfim, vamos passar para a última aí, para a gente encerrar. Quem que vai falar? Eu só queria... Política artificial, economia, sociologia, né? Mas eu só queria colocar, posso estar errado, mas é impressionante como os clássicos, né? O Adam Smith e Marx estavam certos, né? A questão da integração mundial, do Marx, a desqualificação do trabalho, né? Que o Sérgio estava falando, que colocou lá, e só mostra uma versão, né? É como o colega ali, o André, estava falando, né? A gente pega registros de pessoas que já faleceram, então não tem criatividade, né? Não tem algo novo. Isso é desqualificação do trabalho, né? Então, é impressionante como os pensadores do século XVIII, Adam Smith ou Marx, século XIX, foram certos, né? Tem essa impressão, né? Que a gente deveria recorrer aos clássicos, né? Como eu falei, né? Sim. Eu acho que tem uma... Não só os clássicos, mas, inclusive, e principalmente, as práticas, vamos usar essa palavrinha que está meio na moda, mas são práticas ancestrais, né? E que começam na consciência do próprio corpo. Eu acho que, claro, tem essa questão da desqualificação do trabalho morto, trabalho vivo, mas tem também, nessa tecnologia, uma negação do corpo, que é a negação da morte. É a ilusão da negação da morte, que é o que provoca exatamente todas as nossas perversões autoritárias e machistas. Tudo isso é negação da morte. Então, é exatamente o que vocês estão falando, quer dizer, a questão da vida, do valor da vida, comparado a sistemas que, em última análise, são sistemas de negação da morte. E estar vivo é completamente diferente de negar a morte. Embora muita gente já não, faz de conta que eu sou eterno. Morreu. Ela fala, pô, eu vou morrer. Pô, o que eu faço antes, então? Quer dizer, a consciência da vida é a consciência da morte, não a negação da morte. Isso, eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, e então não é só um retorno aos clássicos, é um retorno ao corpo. Por isso que a base material tem a base tecnológica, mas no final das contas, a inteligência é uma inteligência orgânica. A inteligência humana está ligada à mortalidade. E esses sistemas são sistemas de memória, de acumulação do que já foi feito. Portanto, é trabalho morto. O trabalho vivo. E não é só a questão do trabalho, da energia do trabalho, mas a consciência do corpo. Portanto, a consciência da finitude. Então, quer dizer, são tecnologias extremamente narcísicas, né? Porque, no fundo, elas estimulam uma ilusão de que nós temos o controle, em última análise, da vida. E quem acha que tem o controle da vida, mata. E, justamente, ao controlar, elimina a criatividade, elimina a incerteza, o risco. Então, para terminar com o famoso poema do Mallarmé, né? Nenhum lance de dados abolirá o acaso, né? Que o pessoal adaptou para nenhuma base de dados abolirá o acaso. Não tem como. O que está vivo é o que é inesperado, o que é surpreendente, ou é aquilo que, por uma capacidade orgânica, eu acho, né, você vivenciou um processo educativo, formativo,
onde se preservou a tua capacidade de imaginar, de fantasiar e de inventar. Então, acho que aí é que está a vida. Eu estou buscando por aí, quer dizer, não negar a morte, e enquanto eu estou vivo, a característica da vida é essa abertura para a incerteza, para a criatividade. Agora, se eu ficar só na base de dados, eu vou achar que a base de dados eliminou a incerteza. Está tudo lá dentro. Então, é perigoso, nesse sentido existencialista, vamos dizer, fundamental. São tecnologias do narcisismo. São telas. Facebook é uma coisa mais acabada, né, que representa isso. São telas e telas e telas em dinâmicas de reforço narcísico. O reforço narcísico é o quê? É a ilusão de que você não morre. Que é a mesma coisa que governa os poderosos, que fazem estátuas, fazem coisas. Olha, serei imortalizado por essa pirâmide. É uma loucura isso. Estátuas e tal. Claro, também gerou muita arte. Mas, assim, a arte, acho que é o Michelangelo fazendo o Davi. E não o general com a espada na praça, cagada lá, toda ferrada no centro da cidade. Mas ele queria estar lá com a espada e tal. Isso está pegando também hoje em dia, esses ícones de poder no mundo material, a própria cidade. A cidade, bom, é uma outra grande discussão, mas é por aí. Maravilhoso. Assim, nossa conversa terminou numa celebração da vida, isso aí. E da presencialidade. Presença. Remota também, mas viva e instigante, criativa. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado aqui ao professor Gilson. Só vou virar a câmera para o professor Valdomiro para ele dar uma mensagem, última reunião do ano de Natal, para o pessoal que está em casa aqui, né? Para cá. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença hoje, não só pela presença hoje, como a presença ao longo do ano, em todos os nossos encontros virtuais. Desejar a todos um Feliz Natal, um próximo de 2024, que sejamos todos juntos mais vezes ainda presencialmente e virtualmente em 2024. Agradeço a todos, um grande abraço. Eu gostaria de acrescentar que assim que a gente tiver confirmada a data do colóquio de janeiro, a gente avisa todo mundo. Tá bom.